dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo inédito nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, acabei não mencionando, né, no vídeo anterior, né, mas obrigado pelas visualizações de um vídeo recente que estourou, né, que é sobre um homem solteiro odiado até mesmo nas igrejas. Provavelmente eu irei voltar nesse assunto brevemente, até porque ele é bastante polêmico, curto, temas assim, mas enfim, eu até me surpreendi, né, porque eu não esperava, né, não esperava que o vídeo estourasse assim, de repente, até ganhei bastantes inscritos, inclusive bem-vindo aos novos subscribers. Tô até falando em inglês aqui, mas enfim, é sobre isso que se trata, pessoal, porque a gente tem que, para a gente estar aqui no YouTube, é preciso que a gente tenha um certo tipo de inovação, inovações, melhor dizendo, né? Porque para fazer conteúdo comum assim, enfim, é preciso ter um diferencial, né? Um diferencial, trazer ali argumentos, enfim, trazer suas perspectivas do que está ocorrendo no planeta, né? É sobre isso que se trata, né? Mas enfim, pessoal, dessa vez eu irei comentar sobre o poder inabalável do homem solteiro, né, pessoal? Alguns dizem não acreditar, né? Eu até já fiz alguns comentários, não só aqui no meu canal, mas na internet, né? Que eu considero que o homem solteiro nos tempos atuais é milionário, né? Não estou falando milionário financeiramente, estou falando não necessariamente financeiramente, até porque o homem solteiro tem mais chance de ser rico, né? Segundo pesquisa, né? Mas assim, eu estou falando de uma maneira espiritual, verificando o contexto atual do relacionamento, que está muito complicado realmente. É sobre isso que se trata, né? É sobre isso que se trata. E é uma questão, é uma situação que está acontecendo não só no Brasil especificamente, mas no planeta. Compreende? É sobre isso que se trata, né? Muitos não querem falar sobre esses assuntos, até para não se expor. Tem muita gente que é CLT hoje em dia, que acaba vivendo sob amarras, mas de qualquer forma, eu acredito que os tempos estão sombrios para a liberdade de expressão no Brasil, compreende? É lógico, né, que eu até penso, por assim dizer, em morar em outro país, porque não só por conta de viver melhor, né, porque a situação do Brasil aqui está muito complicada, mas também no sentido de ter mais liberdade de expressão, né, porque claramente, pessoal, quando a gente debate, quando a gente traz para a mesa certos tipos de assuntos, tipo relacionamento, por exemplo, acaba que querem o tempo todo de censurar, querem o tempo todo que... É lógico que isso jamais, né, isso jamais irá me parar, mas eu sei que existe, pessoal. Eu já sabia desde isso, eu sei que existe essa vontade de censurar homens
segue a manada. Entende? Existe uma sanha por parte da sociedade porque eles não querem que haja um contraponto, até mesmo dizendo de uma forma geral mais radical, contra o feminismo. É lógico, pessoal, que o feminismo já ultrapassou todos os limites no Brasil. E ele se encontra, inclusive, né, um movimento que se encontra em todos os lugares. Né? Inclusive na Coreia do Sul tem um movimento chamado For Me, né? E também nos Estados Unidos especificamente, né? Em outros países também tem um movimento político, né? Que fala sobre um assunto complicado hoje em dia, que seria a questão do assédio no espaço de outro, né? É sobre isso que se trata, né? Porque até mesmo se você falar sobre isso em certos tipos de plataforma, tido como se fosse o errado, compreende, né? Mas de qualquer forma, a gente se depara, né, com uma sociedade que está muito feministada, em que se você perguntar para uma ou outra mulher, se você perguntar para ela sobre se um cara chega para te dar etiologia, tu vai achar que isso seria uma introdução ou a série espaço de jogo mesmo, né? Várias responderam que sim. Várias responderam que sim, né? E também tem aquela cultura, entre aspas, não é não, né? Se não é não, o que eu costumo dizer na internet é o seguinte: se não é não, então para que chegar? Né? Não faz sentido, questão de lógica, né? Mas, enfim, pessoal, ainda existe a testosterona no homem, né? É lógico que ele ainda vai querer ter relações, mesmo que casuais, né? Mas o que eu tenho visto é que para o homem comum, o que resta são opções limitadas hoje em dia, né? Porque muitas mulheres hoje em dia estão com exigências irreais, inclusive, né? Onde ao qual se pergunta para ela, né, sobre o quanto que o homem tem que receber e tal, entre 5, 10, 15 mil por mês, mas elas estão falando do Brasil mesmo, né? É só vocês pesquisarem, pessoal, só vocês pesquisarem sobre esse assunto que vocês vão compreender o que eu estou falando, né? Então, pessoal, parece o tempo todo que o homem, realmente, pessoal, há uma desumanização da figura masculina no Brasil, compreende, né? E o irônico é que dizem o tempo todo, né, que existe um patriarcado, mas que patriarcado é esse que existe? Em uma sociedade onde se tem muitas leis feministas, então um cenário muito desvantajoso para o homem. Alguns dizem que não, que é normal, né? Mas assim, o cara que não tem muitos bem materiais, por exemplo, ele é invisível para muitas mulheres, né? Outra fato mais ou menos, tá? Agora, vamos dizer assim, porque isso, aquilo, não, mas o homem o homem é feito para isso mesmo, para fazer um monte de coisa em prol da mulher, né? Às vezes, pessoal, tem muitas mulheres que não merecem tanto esforço como o homem, não, cara, né? Agora, esse que é o ponto, né? Dizem que o homem tem que mover
estar no caminho desse homem se desenvolver, né? Porque tem também aquela história, né, do cara se desenvolver e mesmo assim não ter mulher nenhuma, né? Porque muitas das vezes a mulher não esteve com ele desde o início da corrida, compreende? Aqui o cara já pronto. E chega numa crise, o cara fica sem trabalho, o cara fica sem talvez um carro, né? Ela vai querer separar dele, porque ela só queria estar com ele pelo que ele tinha, pelo que ele poderia proporcionar, né? E é esse que é o ponto, né? A sociedade acha que não, né? O homem não pode questionar esse tipo de aspecto de jeito nenhum, né? Ele somente tem que aceitar o jogo do jeito que ele é, muitas vezes injusto, né? E tem que ficar por isso mesmo. Não, o homem tem que aceitar, né? Que senão tu não é homem de verdade, né? Mas eu não estou ligando para o que essa sociedade diz sobre o que é ser homem de verdade ou não. Eu só quero viver minha vida da melhor maneira possível, sem ter que prestar satisfações para ninguém, sem ter que ser obrigado a coisíssima alguma, compreende? Sem ter que me explicar, né? Porque quando o cara tem que se explicar muito, é um problema sério, cara, um problema sério, né? Então, pessoal, isso que eu estou dizendo, essas questões que eu estou dizendo aqui, é preciso coragem, né? É preciso coragem, né? Mas, enfim, ele acaba não querendo se dispor, porque ali ela tá sob amarras, elas não querem ter de uma certa forma uma má reputação, porque aquele homem, o homem, né, que é o meu caso, que se volta no ponto feminismo, ele acaba ganhando uma má reputação no Brasil. Por quê? Hoje em dia tá tudo orquestrado, né? Orquestrado. E quando o homem acaba desvendando essa hipocrisia geral que acontece na sociedade, ele acaba sendo passando por situações assim de shame, né? Até mesmo o cara vira motivo de piada, né? Dependendo do caso, né? É por isso que eu procuro debater mais sobre esses assuntos na internet, porque na realidade o que vai acabar acontecendo é que o homem vai ter ali muitas consequências, muitos problemas, né? Muitos problemas, porque tem muita gente que acaba discordando, tendo discordâncias assim com ele, né? Muitas vezes a gente não acaba não encontrando assim, não vou falar, não seria apoio, né, especificamente, mas ele acaba não encontrando assim, questões que o complementem, né? Conversas que o complementem, né? Conversas assim que fazem com que enfim, vocês entenderam, né, o que eu quis dizer, né? Então é melhor que se debata sobre esses assuntos na web, porque hoje em dia está muito complicado, né? O cenário, quer queira ou não, o cenário está muito desvantajoso para o homem, né? É lógico, pessoal, é lógico que se trata, né? Vamos dizer assim, porque tu tá num golpe, né? Porque tem gente que fala isso, né? Porque se tu tá em solitude, sendo homem, se você tá solteiro, tu tá em um golpe, né? Enfim, pessoal, eu prefiro não debater. Eu prefiro não debater com gente que diz isso, tá? Se a pessoa discorda muito de mim nesse sentido,
aspectos, cara, discutir não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva ninguém a lugar nenhum. Então compreenda, pessoal, compreendam que hoje em dia tá muito complicado, né? Tá muito complicado. Cara, me bater, agora eu tô tendo um problema aqui, um outro problema, né? Não é só o barulho, né? Aliás, agora não é o barulho, né? Seria a ventania, né? Mas, pessoal, vai ficar assim desse jeito mesmo. Eu acredito que vai ficar assim desse jeito mesmo, com o problema, com a diversidade do filho, né? Mas enfim, pessoal, se trata disso, né, pessoal? Existe uma sanha de uma forma geral da sociedade em querer calar o homem, porque um homem consciente, né? Porque de uma forma geral a sociedade encara, né, acaba vendo nesse homem uma certa espaço aça, né? Porque o homem guerreiro não, pessoal, hoje é muito discriminado no Brasil, discriminado, né? Pelo jeito que ele também até mesmo por existir, né? Então não é só um fator, por assim dizer, que envolve inveja, né? Mas seria também discriminação. Existe realmente uma discriminação contra o homem que se volta contra o feminismo, porque esse homem está quebrando, mexendo ali de repente no vespiro, né? Compreende? É sobre isso que se trata, né? Mas enfim, pessoal, eram esses os pontos que eu queria trazer nesse vídeo. É lógico, né? Tá tendo uma ventania assim, cara. Disseram pra mim, né? Não, vamos para outro lugar, né? Vamos para outro lugar por conta do barulho, né? Mas aqui, por exemplo, no lugar onde eu estou tendo uma outra diversidade, né? Que seria a ventania, né? Mas o vídeo vai ficar assim mesmo com essas adversidades. Enfim, pessoal, acredito que os principais pontos já foram trazidos nesse vídeo, né? Agora, sempre irão haver ali gente que quer desqualificar o que tu fala usando o shame contra ti, né? Usando o shame contra ti. É sobre isso que se trata, né? Porque o homem, quando é visto sozinho, né, perante essa sociedade atual, enfim, ele não funcionou, né? Ele não teve sucesso, né? É isso que eles imaginam, né? Porque eu acredito que o sucesso para a sociedade é uma ilusão, né? O sucesso vendido por essa sociedade que eu estou dizendo se trata de uma fantasia, pessoal, né? Conjecturam expectativas sobre o homem, principalmente, nas quais não no final da linha não veem a liberdade que ele possa vir a ter. É sobre isso que se trata. Então eram esses os pontos que eu tinha para trazer, pessoal, nesse vídeo. Valeu, até a próxima.